nossa viagem por Portugal continental na Câmara das Autárquicas no próximo dia 12 de outubro. Seja bem-vindo ao debate sobre Braga, capital de distrito, capital do Minho, uma das cidades que mais tem crescido na última década em todos os indicadores. Ultrapassou, de resto, em 2023 a barreira dos 200 mil habitantes. Desde o início do poder autárquico, dos 50 anos do poder autárquico, desde que há eleições livres, Braga só teve 2 presidentes de Câmara, depois de ser gerida por Mesquita Machado, do Partido Socialista, até 2013. Ricardo Rio, do PSD, assumiu os últimos 12 anos, por isso, ao fim de 3 mandatos consecutivos, está de saída da Câmara Municipal de Braga. Prevê-se, por isso, um novo ciclo político. Vamos prepará-lo da melhor forma, pelo menos no que diz respeito à tomada de decisão, e temos connosco todos os partidos que têm representação na Assembleia Municipal. A sucessão na coligação Juntos por Braga, que junta PSD, CDS e PPM, esse lugar é de João Rodrigues, o cabeça de lista que está aqui connosco. Ao seu lado, Rui Rocha, o ex-líder do Partido da Iniciativa Liberal, agora candidato também à Câmara de Braga, e do Chega, o cabeça de lista por Braga é o líder da Conselhia, Filipe Aguiar. Do outro lado, candidato à sucessão também do Partido Socialista, António Braga, bem-vindo. Da CDU, o cabeça de lista é João Batista, está connosco o número 2, André Castanho, bem-vindo também, e António Lima, do Bloco de Esquerda, deputado municipal, já foi candidato à Câmara em 2005. Muito obrigado a todos pela presença. Vamos começar por um dos temas que tem sido levantado pela generalidade das candidaturas, que tem que ver com a mobilidade em Braga. Há propostas concretas, já se sabe que a linha de BRT deverá ser lançada para o ano, mas também se fala numa circular externa de Braga, uma variante do Cávado, que é abordada por algumas das candidaturas. Vamos, no concreto, ao que defendem estes candidatos. João Rodrigues já apresentou propostas sobre o tema da mobilidade, sobretudo o transporte gratuito para todos os residentes do concelho. Esta é uma das bandeiras da sua candidatura. Sim, bem-vindos. Sim, apresentei já um pacote de medidas para a área da mobilidade, até porque acho que o seu introito diz muito daquilo que vamos discutir agora. Nós temos que ter noção de que cidade é que temos hoje, e de facto a cidade de Braga foi uma cidade que se transformou completamente nos últimos 12 anos, e transformou-se ao ponto de sermos de facto a cidade ou o concelho que mais cresceu no país, ao contrário de outros concelhos. As pessoas têm a sensação de que Lisboa, Porto, outros concelhos emergentes como Matosinhos, até outros concelhos aqui ao lado, que têm crescido e que são concelhos diferentes daquilo que eram há uns anos atrás, mas que foram perdendo população no hiato de tempo entre 2011 e 2021, portanto nos últimos censos. Nós não, nós crescemos, e isso é muito bom. Eu digo e repito, e é de o repetir, isto é mais ou menos como nos livros de história. Quando uma comunidade, uma cidade ou um país ganham população, é bom sinal. Quando perdem, é mau sinal. E nós ganhamos população, e ganhamos muita. Mas também não foi só a nível da população. Nós ganhamos ao nível da população, mas passamos, por exemplo, de ser o 17º concelho mais exportador para ser o 3º ou 4º. Nós voltamos a ser, depois daquilo que aconteceu no final dos anos 90, o concelho mais jovem do país. E, portanto, nós temos muito bons números que, de facto, nos levaram a ter um crescimento, e, repito, esse crescimento é bom. Agora, com esse crescimento é natural há desafios. Que venham com ele desafios, nomeadamente nas áreas da mobilidade e da habitação. Neste caso, em Braga, pese embora isto será sempre um problema de cada um, de cada família, de cada grupo, de cada pessoa, de cada indivíduo, parece-me que a questão da mobilidade está a ser vista com maior preocupação. E eu noto, e eu percebo porquê. Eu também sou cidadão, eu também ando na rua, eu também tenho que levar os meus filhos à escola, eu também tenho que ir trabalhar de manhã, também volto a casa à noite todos os dias, e portanto também noto que existem, não escamoteamos esses problemas, porque a pior coisa que poderíamos fazer, mesmo enquanto sucessores do exercício do poder e enquanto executantes do poder, porque eu faço parte deste Executivo Municipal, é fingir que não havia esse problema. E o problema existe. E por isso é que nós fomos os primeiros a dizer ao que vínhamos, nomeadamente dizendo aquilo que queremos fazer. E eu, antes do transporte público gratuito, que sim, defendemos-lo, e é uma das nossas medidas que eu acho e tenho a convicção de que vai revolucionar a forma como as pessoas se movem em Braga, é a criação da circular externa de Braga. Há quem diga que essa circular externa está pensada há 20, há 30, há 40 anos.
ela só foi colocada pela primeira vez num documento oficial da Câmara Municipal, agora, e foi por mim, na proposta de plano diretor municipal, que será aprovado nos próximos tempos. E, portanto, essa para mim será a primeira prioridade, criar uma forma de o trânsito que hoje atravessa a cidade. Nós temos que ter noção de uma coisa. Hoje o principal troço rodoviário de Braga é um troço que liga o continente à curva do hospital. Esse troço foi pensado e desenhado a primeira vez em 1946. Passaram 80 anos. Como é que nós, uma cidade que cresceu tanto, que hoje tem mais de 200 mil habitantes, continua a ter o seu troço principal, um troço que foi pensado e desenhado há 80 anos atrás, que na altura estava na parte externa da cidade e que hoje foi absolutamente consumido pela cidade. E, portanto, nós precisamos de criar uma alternativa a esta via. Onde é que essa alternativa se deve focar? 44% do trânsito automóvel que entra em Braga hoje vem de norte, vem de Vila Verde, vem de Ponte de Lima, vem de Terras de Douro, vem de Amares, vem daquela que nós chamamos a variante que nos liga a Prado. E é isso que nós temos que evitar. Temos que evitar que todo o trânsito que vem, entre outras, dessa via rodoviária, venha parar ao sítio do costume, todos nós conhecemos, ao nó de Enfias, e temos que, no fundo, atalhar e permitir que, antes do nó de Enfias, o trânsito possa ser distribuído para quem quer atravessar a cidade e não tenha que vir hoje àquilo que é o centro da cidade, porque a nossa principal via rodoviária está hoje no centro da cidade. E para terminar esta primeira intervenção, há aqui algo muito importante que eu queria chamar à colação e que sempre que posso trago este assunto, que é a questão do investimento do Estado Central no Concelho de Braga. A última vez, e para que toda a gente perceba bem do que estamos a falar, nós temos sido uma espécie de o bom aluno. Muitas vezes somos mesmo o melhor aluno no país. A última vez que o Governo Central investiu num metro de rodovia em Braga foi a quando da construção da via de acesso ao hospital em 2009. Ora, se nós de 2009 até 2025 passaram 26 anos, crescemos o que crescemos, passamos a ser das cidades mais exportadoras do país, voltamos a ser a cidade mais jovem e não tivemos um cêntimo de investimento do Estado Central, vamos ter agora no nó de Enfias, finalmente, percebe-se o porquê dos problemas de trânsito e percebe-se também aquilo que temos que fazer. Nós temos que investir na rodovia, temos que investir também no transporte público e, no fundo, temos que desatar o problema que neste momento temos em Braga, fruto do grande crescimento que, felizmente, tivemos. É muito evidente o problema de congestionamento, António Braga, na cidade de Braga. Já disse que é contra a linha de BRT, Metrobus, vulgo Metrobus. Quer suspender esse processo? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e cumprimentar também os meus colegas de debate. Se me permite só fazer um ligeiro comentário ao que foi agora dito pelo João Rodrigues, é que, ao contrário do que foi referido, a previsão da construção da circular já vem, de facto, desde o tempo da governação dos socialistas de 2013, para não dizer antes. E o que é verdade também é que esta maioria nunca acordou para essa necessidade. E agora, espantosamente, percebemos que o João Rodrigues alinha um conjunto de propostas que são, no fundo, a identificação dos seus inconseguimentos. Um deles é justamente a circular externa. Mas disseram publicamente que a circular externa dependia do Governo. E, nessa medida, não tinham que se meter nisso, não tinham que a fazer. Ao contrário do que eu digo desde o primeiro dia, é que se Braga tem necessidade, e tem, e os contribuintes de Braga são iguais aos contribuintes de Lisboa e do Porto, nós temos que ter a circular e temos que a ter rapidamente. E se o Governo não tomar a iniciativa, vamos tomá-la nós. Vamos fazer com que ela seja colocada no terreno, como aliás... O investimento prevê-se que seja perto de uma centena de milhões de euros. Não, não é tanto. É à volta de... Os últimos estudos que estavam previstos para a circular é à volta de 80 milhões. Foi quando? Em 1990? Não. Não, mudaram, António. Não, nem sequer é de 1945. É mesmo de 2024. É mesmo de 2024. Apenas de 2024. E eu queria sublinhar que há a semelhança, por exemplo, do que fez Sintra, em que o Dr. Basílio Horta andou a pedir ao Governo a necessidade que tinha de foi lá construído um hospital. A Câmara Municipal tomou a iniciativa, construiu o hospital e depois entregou ao Sistema Nacional de Saúde e hoje em dia até tem ali uma renda que o Estado, evidentemente a propriedade é do município, tem que assumir esses encargos. E é este rasgo político que faltou à maioria, da qual o João Rodrigues é o principal responsável nesta área da mobilidade. Vamos à linha de Metrobus, por favor. Por isso só estou a sublinhar que esta conversa que ele agora aqui traz é apenas folclore para nos dizer que estavam a pensar numa coisa que não pensaram. Defende o metro de superfície em vez de um... Defende o metro de superfície por razões fundamentais. Primeiro, o metro de superfície
permite-nos circular onde as pessoas precisam desse transporte. Enquanto que o BRT obriga a uma linha dedicada, se quiser até a destruição de uma parte de uma via, e no caso concreto que está desenhado, que é a via que vai ligar mais ou menos a estação de comboio até à universidade, dito de forma simples, para não complicar a nossa comunicação, e vai anular uma parte daquilo que ainda hoje nós chamamos a rodovia. Aquilo que nós chamamos a rodovia. O método de superfície que nós defendemos é o método ligeiro, o chamado VLT, o veículo ligeiro de trilhos. E esse metro, pelas suas dimensões e pela sua capacidade de circulação, permite percorrer o miolo, o coração da própria cidade. No fundo, é a recuperação de uma linha que já em tempos existiu, que é a chamada linha do elétrico, obviamente hoje em dia com novas capacidades tecnológicas e com novas capacidades de conforto para transportar as pessoas, porque justamente o que nós precisamos é de um transporte para poder ser mobilizador das pessoas ao seu uso, que leva as pessoas onde elas precisam de estar. Eu, para levar as pessoas da estação de comboio à universidade, não preciso ter um BRT. Basta um autocarro normal. Aliás, o BRT não passa de um autocarro, depois com uma via dedicada, um autocarro com uma carruagem ou duas acopladas, mas com uma via dedicada. Portanto, estreitando ainda mais as vias de mobilidade que nós temos à volta da cidade. E, nessa medida, defendemos o VLT. Por outra razão ainda, é que o VLT, do ponto de vista ambiental, é muitíssimo melhor, muitíssimo mais amigo do ambiente do que o próprio autocarro, que além do mais, tem uma manutenção bastante mais cara do que o próprio VLT. É verdade que o VLT, no início, no investimento, será um pouco mais caro. Contudo, a prazo, 5 vezes maior. esse investimento é retribuído não só na qualidade do meio de transporte, na sua utilidade e também na sua manutenção. Muito bem. André Castanho, a CDU aponta também a mobilidade como um dos grandes problemas de Braga. Como é que se propõe a resolvê-lo? Sem dúvida. O que nós assistimos nos últimos anos, sobretudo desde o Covid, foi um intensificar de veículos automóveis, sobretudo no centro da cidade. Achamos que o problema se combate a partir daqui, ou seja, nós temos que ter uma política de descongestionamento de acessos ao centro da cidade com várias medidas. É absolutamente essencial, como foi aqui referido, que se construa esta variante ou que se completem os tramos que ainda não foram executados. E este tem que ser um investimento central. No entanto, a posição da CDU é que haja uma contrapartida, ou seja, que haja uma negociação que permita à AIP, que é a entidade que neste momento gera, por exemplo, o nó de Enfias e gera a Avenida António Macedo, a construir esse novo troço a partir do momento que as competências da Avenida António Macedo passam para o município. Isto para nós é essencial para que se consiga ter uma política gradual de descongestionamento do centro da cidade e de tirar, sobretudo, veículos de atravessamento do centro da cidade. Há outro dado muito importante que entra aqui, que é os veículos pesados de mercadorias, que hoje em dia já não se coadunam com aquilo que é a utilização, nomeadamente nas freguesias do centro, onde tem que ser dada a primazia, sobretudo, aos peões. Nós, sobre as ideias do BRT e do metro ligeiro, nós, à partida, concordamos com as duas e discordamos das duas, porque o BRT foi a solução encontrada do ponto de vista de enquadramento de financiamento. Daí a CDU ter apoiado esta medida. Se há, neste momento, condições financeiras propostas, inclusive pela União Europeia, se havia na altura estudos avançados pela própria entidade, que é a TUB, para esta implantação, nós sugerimos que o caminho fosse esse. A implantação de um BRT, no futuro, não impede depois a implantação de um metro ligeiro. De facto, o metro ligeiro tem outras condições. A rede teria que ser repensada no sentido de ligar outro tipo de pontos e não impede, ou seja, uma não exclui a outra. Portanto, não são 6 vezes mais. Achamos que... Isso é demagogia, João. Vamos ter de deixar o André Castanho. Achamos que Braga tem que ter um caminho assertivo nesse sentido. Achamos que a rede tem que ser repensada. Eu lembro-me perfeitamente dos outdoors há 4 anos atrás do atual Presidente da Câmara dizer que ia pôr uma revolução nos transportes e ao fim e ao cabo nós tínhamos um BRT com 4 linhas e agora nenhuma linha vamos ter e já não é para este mandato. Portanto, o que interessa é que se invista
nestes transportes coletivos de grande dimensão, de grande frequência, porque é isso que efetivamente vai retirar trânsito às ruas, nomeadamente, e para já no centro de Braga. Muito bem, António Lima, o reforço dos transportes públicos é a melhor solução para o problema? O reforço dos transportes públicos? Bom, assim, nós temos uma perspectiva global sobre a questão da mobilidade em Braga e sempre a defendemos, ou seja, não é de hoje. Braga é uma cidade que está a crescer e um concelho que está a crescer, está condenada a crescer, aliás, ou seja, não é por obra e graça nem desta maioria, nem da anterior gestão autárquica que Braga cresceu. Braga é capital de distrito, que está circundada, digamos assim, por outros concelhos também dinâmicos e a verdade é que Braga cresce por pressão também dos concelhos que a circundam, todos eles. E de facto Braga tem um problema de mobilidade que resulta desde logo por essa deslocação pendular entre Braga e os concelhos limítrofes. E não se resolve o problema da mobilidade em Braga sem dar atenção a esse fenómeno. Porque, de facto, o problema de Braga, o problema maior está nas entradas e nas saídas. E a solução passa por intervir aí? E a solução passa por intervir aí. Ou seja, nós sabemos que, por exemplo, do lado da Mares, a fila para entrar em Braga já não se faz em Enfias, faz-se em Adaúfe. A intervenção no nó de Enfias tem sido descrita como potencial solução para 95% do tráfego que ali se acumula. Esses números são verosímeis, no seu entender? É errado. Eu dou-lhe um exemplo. Estamos no início de setembro. Eu faço a deslocação todos os dias, várias vezes ao dia, através do nó de Enfias. Nestes meses tenho passado normalmente. Não há... Sem qualquer problema, chego, atravesso e sem problema nenhum. Abriu um colégio, entupiu o nó de Enfias. Um colégio que não está fora do nó, está dentro. E a questão é assim, os executivos que têm liderado a Câmara, é evidente que isto começou também com Mesquita Machado, porque Braga cresceu de uma forma... enfim, na altura era preciso habitação e construiu-se de qualquer maneira e, de facto, Braga nunca cresceu de uma forma adaptada à necessidade de transporte público. Aliás, era uma política assumida pelo Executivo, discutimos isso várias vezes, de que os cidadãos bracarenses gostavam de se deslocar de automóvel e, portanto, Braga foi pensada para a deslocação automóvel. A verdade é que este Executivo fez zero. E depois fala nos preços, nós já vimos aqui a falar em preços, ou seja, quando se fala em 100 milhões, 80 milhões, assim, isso é é um investimento, é uma despesa que é feita em vários anos, ou seja, nem sequer para um mandato. Pode ser para 2, pode ser para 3, é preciso começar. E a verdade é que temos um exemplo aqui muito próximo de Barcelos, que a própria autarquia decidiu, com fundos próprios, avançar com a circular externa. E só agora é que vai negociar apoios com o Governo Central. Aqui partilha então da opinião do António Braga nesse sentido? Não, eu partilho que de facto é assim, tem que se ter opções. Os executivos têm que ter opções. E de facto, o executivo que cessa, a opção foi nitidamente a opção da publicidade, ou seja, anunciou imensas coisas, não concretizou nada e continuamos neste marasmo, ou seja, aqui foi referido de 4 passou para... O marasmo da cidade que mais cresceu, não é, António Lima? Mas respeitem a mesma cassete de campanha. Mas a cidade cresceu... já vai ter a oportunidade de falar, João Rodrigues. Contra um, temos de avançar porque são 6 candidatos, como devem perceber vai ser difícil. Não é ninguém contra ninguém, são as ideias que estão em causa. Não, mas é assim, esta publicidade toda que se fez, em outras áreas também, já lá chegaremos, mas repare, já aqui foi referido, 4 linhas, 100 e tal milhões de euros aprovados, garantidos pelo PRR para portanto, implementar as 4 linhas do BRT. E a verdade é que foi reduzida de 4 para 2, de 2 para 1, e andou-se a correr e a gastar dinheiro, porque ninguém contabiliza esse dinheiro agora para as eleições, e a verdade é que nem esse. Vamos avançar com as perspectivas do Filipe Aguiar também neste sentido. Intervenção nos transportes públicos, intervenção na rodovia, qual deve ser a prioridade do município? Agradecer o convite e saudar todos os candidatos e deixe-me dizer que o que eu sinto é que houve uma inércia gritante deste Executivo Municipal com o Governo Central. Eu acho que a mobilidade em Braga é um problema que é comum a todos e que tem que ser discutido de uma forma mais ampla. E esta situação do BRT é um desenrasque
que não vai ser uma solução, vai ser um problema. E acho que todos já percebemos isso, exceto o João Rodrigues, que o defende. Nós temos que pensar mais e melhor para Braga. E isso passa, hoje que falámos em várias... Braga precisa de outras centralidades e não ter um meio de transporte público que aceda a essas centralidades é muito redutor. E o que nós pensamos é que temos que ter projetos muito mais bem pensados, onde envolvemos o Governo Central, o que não tem acontecido. Braga tem ficado sempre em segundo plano e não podemos... O João Rodrigues dizia bem, Braga atualmente é o terceiro concelho mais exportador e isso não tem trazido benefícios de uma forma generalizada e o que nós pretendemos é que Braga seja vista com outros olhos. Mobilidade também não é só transportes, mas também é segurança. E temos atualmente um problema em Braga, que são a condição da parte caminhável. Os passeios estão completamente... Mais de 80% dos passeios em Braga não estão caminháveis a 100%. Temos outro problema que nós, se ganharmos as eleições, vamos abolir de imediato, que são as trotinetes. É um problema diário. Eu que trabalho no centro da cidade e todos os dias caminho no centro da cidade, é um problema constante que afeta todas as pessoas e que não é falado. Nós temos que pensar na mobilidade num todo e não especificamente só na parte do BRT ou dos transportes urbanos de Braga. Quanto à atividade dos transportes públicos de Braga, nós somos completamente contra. Nós somos a favor do utilizador-pagador, porque se neste momento os transportes não oferecem um bom serviço, sendo gratuitos, o serviço vai piorar completamente. Portanto, nós temos que pensar isto de uma forma mais consistente e não de uma forma tão eleitoral, que chegamos a essa conclusão, que são medidas eleitoralistas e não concretas que possam beneficiar os bracarenses. Só não percebi uma coisa, nas trotinetes é abolir totalmente a utilização? Abolimos completamente as trotinetes de uso público. Obviamente privadas não temos legislação que nos permita a nível local de o fazer, mas em termos de trotinetes de aluguer é para abolir de imediato. Intervenção na rodovia, nomeadamente na variante do Cávado, sim, o município deve assumir... Tem sido anunciado com pompa e circunstância o nó de Enfias e para nós o nó de Enfias é deslocar o problema mais 50 metros à frente ou mais 50 metros atrás. Portanto, a grande solução é realmente a variante do Cávado e ao fim destes 12 anos de governação da coligação, é pena que não se tenha feito nada de concreto e só a 2 meses das eleições é que realmente aparecem soluções. Notámos isso que a 2 meses das eleições a coligação anuncia 35 milhões de novos projetos a 2 meses. E os 4 anos passados, o que é que foi feito? Nada. Braga sente-se, Braga está destruída neste momento. Muito bem. Rui Rocha, a Iniciativa Liberal, e o Rui Rocha já o disse, também é contra a gratuitidade dos transportes, pode degradar o serviço e também é a favor, e vê na variante do Cávado uma solução estratégica. Sim, vamos tentar enquadrar isto de forma geral. 2 ou 3 notas muito rápidas. Em primeiro lugar, disse-o no início, quando lançou este debate, que estiveram no poder até hoje apenas 2 forças partidárias. E, portanto, tudo aquilo que hoje nós temos falta em Braga tem responsáveis claros. São aqueles que estão e estiveram no poder. Segunda nota muito importante, João Rodrigues também o referiu. Braga não tem sabido, junto do poder central, obter vantagens adequadas, obviamente, não se trata de prejudicar ninguém, mas pela dimensão que Braga tem, obviamente devíamos ter tido ao longo deste tempo, mais uma vez, responsabilidade dos executivos que estiveram presentes, essa incapacidade de obter aquilo que outros concelhos obtiveram, com menos representação, com menos dimensão do... João, já vai falar, João, já vai falar. E, portanto, estas 2 notas são muito importantes e para encararmos o futuro. Mas eu vou dizer olhamos aos transportes. Olhamos aos transportes concretamente. Peso político. Se me permitirem. Gratuitidade. É importante, para quem se juntar a este debate agora, dizer que o candidato pelo PS é o António Braga, PS que antes defendia a gratuitidade e agora é contra a gratuitidade, e que o candidato pelo PSD é o João Rodrigues, que antes era contra com Ricardo Rio, contra a gratuitidade. Ricardo Rio dizia, isso é tirar recursos ao transporte público de Braga, isso é verdade, não é de facto o Ricardo Rio, e agora o PSD Mas quais são as propostas favor. então da IEL? Portanto, só salientar isto. Obviamente a gratuitidade não faz sentido, porque hoje em dia há muitas dificuldades de transporte público em Braga e se tirarmos recursos ao transporte público, ao autocarro, isso piorará o serviço, como acontece sempre. O que Braga precisa é mais frequência, mais qualidade do serviço e isso trará procura. Degradar o serviço não é obviamente a solução. BRT, entendimento da Iniciativa Liberal. O projeto deve avançar,
não é o projeto de que Braga necessita, mas neste momento não ter sequer isso seria mau. Agora, vai resolver esta única linha de um projeto que tinha 4, passou a 2, era para estar em funcionamento, vai resolver os problemas de mobilidade de Braga? Não vai. Por isso é que nós entendemos que o BRT, esta única linha, deve ser entendida como um passo intermédio no sentido de avançarmos para uma solução de metro de superfície, de grande capacidade, que possa de facto trazer soluções. Coisas muito importantes que ainda não foram faladas. A ligação entre Barcelos, Braga e Guimarães. Vivem centenas de milhares de pessoas nesta região. Temos pessoas que estudam numa das cidades, que trabalham noutra, que vivem noutra e, neste momento, não há nenhuma solução que resolva este problema, porque, mais uma vez, aí para este trânsito e para esta mobilidade entre estes polos urbanos, aquilo que está, do ponto de vista do Governo, é, mais uma vez, um BRT e isso na mobilidade intercidades não funciona, não vai resolver nada. Para isto? É ferrovia, obviamente. Outra questão muito importante, o TGV. Nós temos neste momento uma discussão sobre o TGV, o projeto do TGV, e o sítio certo para fazer a estação de TGV de Braga não é onde aparentemente, porque há muita nebulosidade relativamente a essa matéria, não é onde está previsto, aparentemente em Semelho, mas é em Ferreiros, porque permite o interface com a rodovia, permite o interface muito mais próximo com o centro da cidade e, portanto, todas estas questões são importantes. Mais um ponto. As questões do tráfego e do trânsito pedonal e ciclável. Nós temos uma proposta de ligação direta de Gualtar ao centro da cidade, reconvertendo nomeadamente a Rua Nova de Santa Cruz para utilização pedonal ciclável com soluções inovadoras de mobilidade também do ponto de vista de transportes públicos. Última nota, para a mobilidade da região, é na região que nós temos que pensar. Hoje não temos uma área metropolitana, não temos porque nem PS nem PSD, que estiveram sucessivamente no poder da cidade e estiveram no poder central, nada fizeram para isso. E não há nenhuma solução de mobilidade para esta região que não passe pela integração e pelo desenvolvimento de uma área metropolitana. Muito bem, vamos avançar para outro tema que, como a mobilidade é muito afetada pelo crescimento exponencial da cidade de Braga, falamos obviamente da habitação. João Rodrigues, eu quero que tenha presente que eu sei que terá a intenção de responder a muitas das coisas que aqui foram ditas, mas eu só quero que tenha noção de que isso contará tempo para si. E eu na habitação lanço-lhe já o mote, começa por onde quiser naturalmente, defende a criação de um verdadeiro programa de construção de habitação a preços acessíveis para a classe média. Aquilo que lhe pergunto é, tendo assumido funções no último executivo como vereador da habitação, o que é que ficou por fazer, porque é que não foi feito? Bem, em primeiro lugar, eu tenho mesmo que responder a 2 ou 3 coisas que aqui foram ditas, porque se de repente alguém, o Rui Rocha fez um exercício muito curioso, que é alguém chega aqui de repente e ouve-nos a falar, parece que estamos a falar todos da mesma cidade, mas não estamos. Eu, por exemplo, quando ouço os outros concorrentes a falarem da variante do Cávado, às vezes interrogo-me sequer se eles sabem do que é que estamos a falar de facto, em que sítios é que está prevista passar a variante do Cávado, o que é que significa a variante do Cávado, que pontos é que vai ligar a variante do Cávado. Eu sei porque fui eu que a desenhei. João, isso é uma arrogância. Fui eu que desenhei. Então, não, sabe onde é que ela começa e onde é que acaba? António é uma arrogância. Sabe onde é que começa e onde é que acaba? Na nossa perspectiva, deve acabar na rotunda que liga à Póvoa de Lanhoso e começar na rotunda onde está o EFR. Exatamente. Este é o tempo do João Rodrigues. Não, que é o plano que nós deixámos. Isto é só o tempo perdido. Isto é só o tempo perdido. Este é exatamente o plano, isto é público, basta olhar aos documentos oficiais que eu tracei há um ano atrás, quando apresentei a proposta de plano diretor municipal em Braga. Pois não, o vosso passava por cima das 7 fontes e nós travamos e tem solução. E nós travamos a tempo. O transporte já teve o seu tempo. Mas há aqui outra coisa que eu não podia deixar de dizer, é que de facto nós, e manifestamente, o Estado Central não investiu em Braga como devia. Mas nós não nos podemos esquecer que durante os nossos 12 anos de governação tivemos 2 anos de governo PSD-CDS com a Troika, tivemos 8 anos de governo do Partido Socialista. Eu vou contar aqui uma coisa e dizê-lo abertamente para que Mas houve uma inércia, João. Nós tivemos... Isto é sobre Braga, João. Eu peço que eu vou falar sobre Braga. Eu vou falar Sim. sobre Braga. Nós tínhamos a marcação para um dia às 11 da manhã da assinatura de um protocolo com o antigo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, para assinar o protocolo de lançamento do concurso do Nó de Enfias, que é uma obrigação do Estado Central, não é uma obrigação da Câmara. A estrada é do Governo, não é da Câmara. O Presidente da Câmara, se lá mexesse, na pior das hipóteses, ia preso, por estar a tentar uma via de circulação. E às 8 da noite, do dia anterior, o Ministro do Partido Socialista ligou a dizer que não vinha. E não mais atendeu o telefone até hoje.
Até que finalmente Miguel Pinto Luz, ao fim de 2 ou 3 meses no Muito governo, bem, habitação. celebrou. Não é que isto é Ficou importante. claro. Sim, mas e é ficou importante claro, ficou claríssimo. que os bracarenses saibam daquilo que estamos Mas a devia falar. ser denunciado na altura, João, Daquilo não que os foi? bracarenses estavam a falar. Eu falei Para disto as muitas pessoas vezes. saberem, não é? Talvez o Filipe não soubesse, não andava por aqui, e talvez não estivesse eu atento. sempre andei aqui. Habitação é, sem sombra de dúvida, o assunto onde eu me sinto mais à vontade para falar, porque ao contrário daquilo que António Braga disse, eu nunca fui vereador da mobilidade. Eu sei que de repente, e isso até me dá algum orgulho, porque é sinal que estou presente e que trabalho e que as pessoas reconhecem a minha presença no universo municipal. Gostam de dizer que eu fui vereador da mobilidade. Eu, em 8 anos, nunca tive a mobilidade, mas durante 4 anos fui vereador de urbanismo, fui vereador da regeneração urbana, fui vereador do planeamento e fui vereador da sobre habitação. isso, por favor. Sobre isso, E o posso dizer trânsito várias... não conta aí. Por favor, os apartes não... Posso dizer várias coisas sobre isso. São Posso regimentais, dizer não é? que, por exemplo, ao contrário daquilo que é normal, eu tenho muito orgulho em ter sido vereador da habitação e do urbanismo, porque tenho algo para mostrar, que são números, não são percepções, são números. Vamos então aos Nós, números. Braga, somos a única cidade do país, a única cidade do país, que neste momento está a licenciar mais do que os processos de habitação que entram na Secretaria do município. Portanto, os nossos serviços de urbanismo, ao contrário daquela que é a percepção que se tenta passar, funcionam. Nós somos a única Câmara Municipal, somos o único Conselho do país que vai ver a sua área urbana, portanto, a sua área com aptidão de receber construção, aumentada no país. Eu vou voltar a repetir, no país inteiro. E vamos aumentar 30% da capacidade construtiva. Nós vamos ter mais área para se construir, vamos aproveitar melhor cada metro quadrado para a construção e vamos levar essa construção de este a oeste, de norte a sul da E cidade. como é que se consegue construção a custos acessíveis? Como é que se consegue construção a custos acessíveis? De várias formas. Este crescimento que o PDM prevê, e entre as UOPGs, que são as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, nós temos mais de 200 hectares destas unidades, onde é obrigatória a construção de 25% de habitação acessível. Apenas Portanto, em 6 os proprietários dessas unidades, para poderem construir Em mais de habitação... 140. António Braga sabe que vai ser o seguinte, portanto vai ter a oportunidade de rebater. Para poderem construir a habitação dita normal, a preços normais de mercado, vão ter que construir ao mesmo tempo o alvará do loteamento, vai ter como garantia a construção de 25% de habitação acessível. Vamos ao mesmo tempo promover, pela positiva, nunca pela negativa, havia quem quisesse que obrigássemos toda a gente que construísse um prédio de 10 apartamentos a ter um de habitação acessível. Isso era um desastre. Ia parar com a construção de habitação em Braga. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos permitir que se construa mais, vamos dar um bónus a quem, dentro das operações de loteamento, dentro das operações de urbanização, dentro das novas operações de planeamento e gestão previstas no novo Plano Diretor Municipal, se ofereça e queira construir habitação acessível. Em vez de construir 100, vai poder construir 110 ou 120 pelo mesmo preço, da mesma forma, no mesmo terreno. Sempre com obediência por critérios de qualidade. Nós, por exemplo, uma das inovações do novo Plano Diretor Municipal, as varandas não contam. Isto para que as pessoas percebam do que é que estamos a falar, quando estamos a falar... Precisamos é de ser telegráficos nesta parte. Sobre a habitação é muito difícil ser telegráfico, mas eu diria mais. Por exemplo, as áreas de reabilitação urbana, que são as áreas de incentivo à reabilitação municipal, eu dupliquei-as. Elas ocupavam mais ou menos 200 hectares há 4 anos. Quando eu passei a ser vereador da regeneração urbana, andam à volta dos 500 hectares de áreas de reabilitação urbana. O centro da cidade, fala-se muitas vezes do centro da cidade. O centro da cidade, nos últimos 12 anos, ganhou 25% de população residente. E não é 25% de população estrangeira, não são os nómadas digitais. É algo que são os censos que o dizem, não sou eu. Bem. Cresceu com famílias numerosas, com pessoas que vivem sozinhas, com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas, com pessoas mais endinheiradas, com pessoas menos endinheiradas. A habitação, é óbvio que é um problema. É óbvio que a habitação não tem o mesmo preço que tinha há 4, nem há 5, nem há 6, nem há 7 anos atrás. Mas ainda assim, continuamos a ser a segunda capital de distrito onde a taxa de esforço para se ter acesso à habitação é menor. Ou seja, entre aquilo que as pessoas ganham, isto para dizer o quê? E para responder ao Filipe. E para terminar mesmo, porque temos que avançar. Este crescimento de que nós falamos, que se diz que o crescimento não é por causa da Câmara, quer dizer, que o crescimento nos traz quase, nos faz perder alguma coisa, não. O crescimento é bom, o crescimento é o que nos faz funcionar. Ficou claro. Hoje um João. bracarense ganha mais do que quem ganhava há 12 anos atrás, fruto do crescimento Muito que bem. tivemos. António Braga, Isso não pode a sua candidatura fala na urgência da construção e na possibilidade de construção durante o primeiro mandato de 500 casas. Como é que isso vai ser conseguido? Porque justamente o modelo que nós defendemos não tem nada a ver com aquilo que o João Rodrigues acabou de referir. Se me permite só 2 ligeiras notas, eu sei que está a contar o tempo, sobre o que acabou de dizer. O PDM é tão bom que ninguém o conhece. Ou por outra, houve um período de discussão PDM é pública que público, é obrigatório por lei, não o podiam esconder aí. As pessoas podem ir à net e veem o PDM. Mas depois de terminar, não tem o PDM. Se calhar não sabem ver o PDM, mas não, tem o acredito que as pessoas PDM, conseguem ver o PDM. veio à discussão pública. Essa arrogância não lhe fica bem, João. Certo. Só lhe fica mal. E eu Vai queria sempre dizer o contrário daquilo que é real. sublinhar que se o PDM é tão bom, já o deviam ter publicado.
Não o publicaram, como ainda nem sequer o aprovaram no Executivo Municipal e muito menos na Assembleia Municipal. E depois ainda tem que ir à CCDR para obter também aí a sua aprovação. Isto só para dizer que tudo aquilo que o João Rodrigues acabou de dizer é apenas na imaginação que ele gosta. Qual é a intenção do Partido Socialista? Nós temos uma abordagem completamente diferente. Nós queremos criar um modelo de rede de habitação pública para o arrendamento. Não é para vender, é para arrendar. É um património que o município vai conquistar e depois colocar no mercado do arrendamento público com preços acessíveis. Para nós, o que são preços acessíveis são taxas de esforço relativamente ao rendimento líquido da família que rondam entre os 25% e os 30%. No sentido de permitir... porque vamos recorrer à construção modular, que o João não conhece provavelmente. É que a construção modular permite construir habitação a um preço na ordem de um apartamento que fica na ordem dos 1.000 euros um metro quadrado. O que quer dizer, falando em termos mais compreensíveis, que 100 metros quadrados ficarão por 100.000 euros, o que significa que a taxa de esforço que vamos exigir às famílias é bastante mais acessível e mais baixa. E mais, a construção modular não é uma construção frágil nem fraca, é uma construção competente e temos, aliás, até aqui em Braga, 2 empresas, pelo menos que eu conheça, que têm essa capacidade instalada de fazer esse tipo de construção. E esse é o nosso modelo. E vamos fazê-lo descentralizadamente no Conselho, justamente para garantir que as famílias possam fixar-se, as novas e jovens famílias possam fixar-se no lugar onde nasceram, para impedir a desertificação das nossas freguesias mais afastadas do centro da cidade. Vamos, por isso, fazer esse procedimento nesta medida. A construção e a falta de habitação é hoje uma realidade, por muito que quem está no poder hoje, em fim de mandato, o possa negar, os preços que hoje se praticam na habitação, quer para compra, quer para renda, comparativamente com aquilo que receberam em 2013, simplesmente acontece o seguinte: em Braga, em 2013, as habitações para o arrendamento eram as mais baratas do país, para compra eram as mais baratas do país. É mentira? A cidade estava a definhar. É mentira. Estavam a fechar escolas, estávamos a perder gente. É mentira. E, em função disso, hoje em dia, o que é que nós encontramos? Encontramos que os preços da habitação em Braga estão ao nível de Lisboa. E isso é insuportável, justamente para garantir a fixação das pessoas no concelho que nós pretendemos. Temos aqui várias âncoras, ao contrário do que foi referido. O João acabou de dizer que Braga cresceu muito, até parece que foi ele que fez filhos para a cidade crescer a este nível. Também tive 2, entretanto. Com certeza. Isto então é que não diz nada ao debate. Estimo que continue. Estou a dizer é que a forma como é explicada a questão do crescimento da cidade de Braga é uma forma absolutamente fantasiosa, porque Braga é um polo de atração no distrito, sempre foi na região. Tem âncoras que permitem aqui crescer a população. Temos o Hospital Central. Mas é preciso construir, é isso? Mas é preciso dar resposta a esta capacidade que Braga tem de atrair pessoas de toda a região. E eu sou a favor da criação da área metropolitana justamente nessa expectativa. Vamos já falar sobre isso. É que aqui as âncoras permitem que Braga possa continuar a desempenhar um papel decisivo no contexto da região. Muito bem. André Castanho, para a CDU o problema está na falta de construção ou na necessidade de intervir no mercado? Bem, o problema, antes de mais, está na política que se deixa para a habitação. E nós ouvimos aqui, temos ouvido o Sr. Vereador João Rodrigues a dizer isto diversas vezes. João Rodrigues. Candidato João Rodrigues, desculpa. Eu sei que não é candidato. Não, enquanto vereador foi dizendo que aumentou brutalmente o número de licenciamentos. Isso espelha a política que é feita em termos de habitação, ou seja, deixar ao mercado que resolva estes problemas. Olha, nós já vimos de tudo. Vimos o número de licenciamentos aumentar, vimos isenções fiscais, vimos benefícios para a construção. O que nós não vimos foram os preços a baixar. E, de facto, o problema hoje da habitação não é tanto, como dizia aqui o António Braga, se calhar, que dizia aqui de construir mais casas, mas o de acesso às casas. E, portanto, o problema combate-se em várias escalas. Combate-se na construção de mais habitação, combate-se no alargamento de apoios e recursos à Braga Habite, sobretudo para famílias carenciadas, e combate-se também na implantação de novos recursos, ou seja, de novos programas, nomeadamente na regulamentação de construções cooperativas. Eu acho que, do ponto de vista da CDU,
No entanto, a construção de habitação pública, que foi isso que não foi feito nem em Braga e em muitos poucos sítios, embora haja alguns concelhos fora do distrito que sejam exemplos notórios, mas também singulares, é de ter aqui habitação pública a custos acessíveis. E acho que para Braga um investimento de 100 milhões de euros que possibilite a construção a curto e médio prazo ou a obtenção a curto e médio prazo de pelo menos 1000 fogos seria um objetivo realista. Estes fogos serão, como disse, obtidos através de construção nova, construção existente, de obter através de proprietários que queiram entregar ainda mais à Braga Habita a gestão dos seus fogos e assim tentar que também o resto do mercado seja... Sabe quem criou o programa de arrendamento acessível em Braga? Prevê exatamente já isso. teve a sua oportunidade, não criou, João por exemplo, Rodrigues. uma carta de habitação Fui eu que o criei. que a lei de bases prevê da habitação. E não construiu um único fogo, quer dizer, o João Rodrigues e os anteriores vereadores. Portanto, o que nós vimos foi, de facto, o preço das casas a aumentar, muita população a sair do centro, com medidas que ainda estamos para perceber qual é o verdadeiro impacto delas e depois perceber que a habitação não se rege só a 4 paredes, um teto e uma cobertura. Rege-se também por aquilo que está em torno da habitação, de populações que viveram durante gerações em ruas do centro e que abandonaram, de comércio que deixa de existir porque a aposta é outra, efetivamente, nomeadamente no centro histórico, e depois por uma desqualificação bastante avançada naquilo que é os transportes, que nós já falamos aqui, e naquilo que é a qualificação do espaço público. Nós vimos pouquíssimo investimento naquilo que foi a qualificação do espaço público. E acho que é um problema transversal a várias medidas e que tem de começar por novas políticas, parece-me a mim. Muito bem. António Lima, o Bloco também prevê a construção de mais habitação a custos acessíveis. Sim, eu, se me permite, queria só, não dá tempo para desenvolver, mas é evidente que o transporte gratuito, como uma medida transitória, é perfeitamente possível e não prejudica a empresa municipal. Aliás, nós achamos que, eventualmente, a iniciativa liberal, uma das primeiras medidas poderia ser privatizar a empresa municipal de transportes. Vamos à habitação. O que é normal. No que diz respeito à habitação, a gente ouve falar o candidato João Rodrigues e, enfim, não deve ser a mesma cidade que estamos a falar. Porque, assim, aquilo que ele diz não corresponde à realidade. De facto, houve muitas reconstruções e isso no miolo, isso é evidente e não se pode contestar. Mas quantas habitações é que resultaram daí? É pura especulação imobiliária. É pura especulação imobiliária. Muitos desses prédios que foram recuperados, correndo com os inquilinos e com os comerciantes que lá estavam, foram recuperados e continuam desabitados. É pura especulação imobiliária. Que este Executivo é perito nessa matéria. Porque, de facto, é assim, quantas vezes é que este Executivo exerceu o direito de opção na compra de um imóvel que estivesse à venda? Quase todas as semanas, sou eu que dizer, Sr. António. Quase todas as semanas? Diga-me quantos e em que ruas? Quase todas as semanas. João, já vai ter a oportunidade de responder quando eu ouço tiver... constantemente... Isso é demagogia. A verdade é que nunca o fez. E depois é assim, Braga não tem, e até tinha no tempo do engenheiro Mesquita Machado, apesar de eu ser um crítico da política de habitação dele, não tem uma bolsa de terrenos para construção. Tem de se criar uma bolsa de terrenos. Tem que se criar uma bolsa de terrenos, eventualmente até terrenos urbanizados, que permitam às cooperativas de habitação e isso construírem, e não se pode deixar tudo ao mercado. Porque assim, reparem neste exemplo que é recente, de há dias. Braga tem uma empresa de habitação, a Braga Habite. Qual é o orçamento da Braga Habite? É um orçamento que resulta das refeições escolares que serve e tudo, e tem uma subvenção do Executivo na ordem dos 2 milhões de euros, não passa daí. Ou seja, o Executivo chegou ao cúmulo, a Braga Habite tinha um terreno para construir, e o Executivo comprou-lhe há dias para resolver o problema dos cidadãos que vão ficar desalojados aqui em Cones, em Massiminos, próximo aqui, uma freguesia aqui próxima. Ou seja, então a Braga Habita é uma empresa municipal focada para a construção e para a resolução de problemas de habitação
António Lima, está a falar... Calma, já vamos Estamos a falar de acabar com as barracas em Braga. O Já último vamos- bairro de já barracas vamos que há aí, em já Braga. vamos O aí. António Lima diz isto, eu não posso fingir que ele não mas está a dizer uma coisa completamente... Mas note bem, acabar com as barracas em Braga. São as últimas. Sou eu que vou acabar com elas. O seu vereador já começa a descer ao terreno, Sou eu que- começa a estar em sou eu. Braga. É que Braga, é assim como os grandes salários que ele falou, diz que Braga agora é um oásis em termos de salários. Braga desenvolveu a economia em grande parte no turismo, que paga salários mínimos nacionais, quando paga. António Lima vive num mundo António de Lima vivo, ficou, não. além das bolsas A de sorte é que as terreno, pessoas sabem ainda disso. não ouvimos a proposta do Bloco de Esquerda para este problema da habitação. É construir. Construir. Muito bem. É construir habitação que pública. nós temos feito. Tem feito onde? É pura e simplesmente. António, pronto, pura vamos demagogia. então avançar. Ou seja, Vamos então avançar para Este problema, deixa-me só para concluir, terminar, só, por favor. É assim, este problema da habitação não pode ser resolvido pelo mercado, tem que ser resolvido de imediato, porque as famílias precisam de um teto de imediato, e nós sabemos, e há aqui pessoas que estiveram no mesmo debate que eu estive, com uma associação aqui de Braga, que pôs o preto no branco e referiu que, de facto, há muitos agregados familiares em Braga que têm que optar entre comer e pagar a renda. Muito bem. E para pagar a renda não tem dinheiro para comer. Para resolver este problema, Filipe Aguiar, o que é que pode ser feito? O que para dizer é que o João Rodrigues valoriza muito, digamos, este aumento exponencial da população bracarense e hoje, primeiro, viver no centro da cidade de Braga é um luxo, ponto. Como diz António Lima, hoje as pessoas têm muitas vezes que optar entre comer e pagar o aluguer. E este aumento exponencial veio, digamos que, penalizar os nativos. Hoje as pessoas não conseguem renovar os seus contratos de arrendamento e isso é um problema grave e que afeta transversalmente todos os bracarenses. E também há aqui outra questão. O João também anunciou novas regras para a habitação, mas depois ficam bloqueadas na burocracia interna da Câmara Municipal de Braga. Nós propomos criar uma via verde para todos os novos projetos de construção. E nós só podemos aumentar a habitação trazendo obrigatoriamente os privados. E o que nós defendemos é criar aquele sistema que já está implantado noutros países, nomeadamente a Alemanha, o Reino Unido, que é o build to rent. Ou seja, é a Câmara disponibilizar terrenos municipais aos privados, onde 70% dessa habitação será para custos controlados e arrendamentos controlados e 30% poderá ser vendido a custos de mercado. E eu penso que é atraindo os privados que nós conseguimos realmente desbloquear esta situação. Porque criando só situações de habitação pública, como António Braga defende, depois os critérios são sempre muito discutíveis, as coisas nunca funcionam, então nós temos o caso de Braga Habite, que há dezenas ou centenas de pessoas que nem rendas pagam. Portanto, há aqui uma situação que não é viável, que nós entendemos que não é viável. Nós defendemos, acima de tudo, os privados e, como dizia António Braga e bem, nós hoje temos a vantagem de ter grandes empresas em Braga de referência internacional na habitação modular, exatamente, na habitação modular, e isto é uma valência muito positiva aqui para Braga, que podemos explorar de uma forma muito mais profunda e achamos que essa será a solução. E incluir aqui os privados, atraí-los para que realmente possam criar mais habitação e assim os preços serem mais condignos e serem acessíveis a todos os bracarenses e a todas as famílias. A redução de IMI que o Chega também defende sim, é óbvio que isso, sim. E eventualmente também uma redução do IVA. Nesta fase tão crítica da habitação... Do IVA? Exatamente. Eu sei que tem a ver com o Governo Central também, obviamente. Tem a ver com o Governo Central, obviamente. Não, os municípios também podem fazer uma mas coisa. Temos também... E nós fizemos. Oh, João, mas foi no centro histórico, certo? Não, é abrangente só o centro histórico. Vai João, até Palmeira, por favor. vai até Ferreira. João. Mas isso é importante também, a diminuição do IVA, tendo em conta que é uma situação tão crítica e é transversal a todos os bracarenses, é uma medida que nós defendemos, a baixa do IMI e do IVA nas novas construções. Muito bem, Rui Criar o Rocha. tal canal verde, que é extremamente importante, porque o João não fala nisso e os processos ficam emparrados na Câmara Acabei devido às de dizer burocracias que somos todas a e é cidade. importante desbloquear essa situação. Mas isso, o João Rodrigues há pouco disse que não era de todo um problema. Mas é um problema, porque nós falamos com as pessoas todos os dias e sente-se há aqui Está projetos de quantificado, valências isso é muito uma questão de positivas para percepção, Braga Filipe. e as coisas João. ficam emperradas, João. As coisas demoram meses e meses a Já saírem falo dos sobre gabinetes. isso, E isso é uma situação que tem que ser resolvida a curto prazo. Muito bem, Rui Rocha. Ora bem, nós temos uma visão de facto desfasada da realidade que é apresentada pelo João Rodrigues, que está contente com os níveis de eficiência da autarquia na aprovação dos projetos. Outra coisa é falarmos, por exemplo, do tempo que esses licenciamentos, em casos normais, demoram, e esse indicador já não é tão positivo, mas o ponto fundamental é,
faltam casas em Braga. E, portanto, não vale a pena estarmos administrativamente com mangas de alpaca a dizer aprovamos tudo, está tudo limpo, estamos a aprovar muito, quando esse muito que se aprova é pouco para as necessidades de Braga. Nós temos uma visão ligada, aliás, como deve ser, à mobilidade relativamente à habitação. Nós vamos ter 2 grandes obras estruturais em Braga nos próximos anos, assim espero, que é o TGV, já falei sobre isso, e é a variante do Cávado. Estas 2 obras estruturantes abrem a possibilidade de novas centralidades habitacionais no concelho. Eu, aliás, gosto de falar de novas cidades. Na minha visão, a oeste, puxada pela estação de TGV, nós teremos uma nova cidade, a cidade de Brácara, e a norte, uma nova cidade puxada pela variante do Cávado, que é a cidade de Augusta. O que é que eu quero para a variante do Cávado e esse entorno? Quero uma nova cidade de elevadíssima qualidade habitacional, de média densidade, absolutamente virada para a fruição da natureza. Nós temos o Cávado a norte e temos uma cidade virada de costas para o Cávado que não aproveita essa possibilidade. Portanto, equipamentos culturais, equipamentos públicos de elevadíssima qualidade e a fruição de toda a envolvente do Cávado que é necessário revitalizar e trazer para os bracarenses. A oeste, elevada densidade de construção em altura, uma visão virada para a tecnologia, com um novo um novo distrito de inovação para Braga, o BRAIN, com aproveitamento de todas as sinergias que vêm da dimensão dos transportes. A estação de TGV, a ferrovia, a rodovia, a possibilidade de termos transportes de elevadíssima capacidade. E aí voltamos atrás, é por isso que nós também precisamos de metro de superfície em Braga, porque precisamos de ligar estas 3 cidades, a cidade de Braga tal como a conhecemos, o centro, o coração, a cidade que amamos, e estas 2 novas cidades que vão trazer... Isso é um projeto... Eu estou a falar daquilo que é inovador, João Rodrigues. Isso é um projeto ambicioso para um mandato de 4 anos. Não, isto é uma visão para uma cidade. Eu creio que nenhum dos candidatos que aqui estará a falar para o imediato, tem que ter uma visão para 3 mandatos, acho que deve ser isso, e a intervenção estrutural que se deve fazer em Braga tem que ter o futuro como horizonte e não ser esta visão de curto prazo. Se repetirmos os erros... Há problemas de curto prazo? Claro que sim. Se olharmos apenas para o curto prazo, vai acontecer aquilo que aconteceu com os mandatos socialistas e do PSD. Olha, é que o crescimento da cidade é completamente... não é previsto e depois os problemas geram-se e os executivos vão atrás do prejuízo, que é aquilo que tem acontecido. O conceito que apresenta é uma visão efetivamente de futuro, mas aquilo que lhe pergunto é sobre o problema atual da habitação em Braga, a falta de habitação. Nós temos que começar a construir esse futuro. O problema da habitação ninguém poderá dizer que se resolve amanhã. O que nós temos é que criar, de facto, esta visão de gestão da cidade, futuro da cidade, para atrair investimento, projetos urbanísticos de enormíssima qualidade para aumentarmos a oferta. Depois diz-me, mas não há necessidades sociais? Entendo que sim. É provável que hoje, de acordo com os números da Braga Habite, nós tenhamos 200 a 300 famílias que têm absoluta necessidade de habitação e que ainda não a encontraram. A Braga Habite, aí temos que olhar, não creio que sejam 500, a lista de espera é uma coisa, depois outra coisa é aquilo que são as necessidades efetivas. Haverá pessoas que estão em lista de espera que não têm uma necessidade real. Por outro lado, já foi citado aqui, há um conjunto de imóveis que pertencem ao município cuja renda neste momento não é paga. Se nós temos pessoas com necessidade e temos pessoas que não pagam a renda, nós temos que dizer que ou pagam a renda ou outros que têm necessidade terão que ter acesso e aqueles que não cumprem terão que ter as consequências do não cumprimento. E, portanto, esta é a visão que temos. Agora, diz-me o Filipe, é preciso olhar para os problemas de curto prazo. Naturalmente que sim. A cidade tem buracos e tem passeios que têm a ser arranjados. Naturalmente que sim. Mas a proposta política não pode ser uma proposta política de mínimos. É evidente que nós temos que arranjar os passeios. É evidente que nós temos que tapar os buracos. É evidente tudo isso. Mas é preciso visão para 3 mandatos, para uma década. Falar da Braga. E deixe-me só terminar. O António Braga dizia um bocado uma coisa que me parece interessante. A configuração atual, a visão atual de Braga, vem de Santos da Cunha e vem de Mesquita de Machado com todos os erros. É verdade que o executivo atual, de que o João Rodrigues faz parte, não teve nenhuma visão de transformação, não há uma nova amplitude da cidade pensada, nada foi feito. Foram sempre atrás do prejuízo. Muito bem. Vamos falar de um tema sobre o qual eu gostaria de vos ouvir. Eu vou aproveitar para dar primeiro a palavra aos candidatos que têm menos tempo utilizado até esta altura. Este é um problema que não é propriamente do domínio estritamente municipal, mas é um problema de dimensão nacional e que tem que ver com o hospital. O atual governo, ainda antes
da queda do governo já este ano, anunciou a passagem do Hospital de Braga novamente para a esfera de uma parceria público-privada. Já foi durante 10 anos gerida nesse regime de parceria público-privada até 2019. A intenção deste Ministério, André Castanho, de voltar a devolver o hospital a uma parceria público-privada, preocupa a CDU e porquê? Preocupa, quer dizer, fomos uma força política que lutou sempre pela reversão dessa PPP, já antigamente, e preocupa-nos também o facto de haver essa intenção atual, com base, inclusive, numa falta de investimento no próprio Hospital de Braga. Aliás, nós tivemos ontem o privilégio de visitar a administração e de reunir com a administração do Hospital de Braga, nomeadamente com o nosso candidato presidencial, António Filipe, e, de facto, o que nós temos vindo a assistir é uma falta de investimento naquele que é esse hospital, que é um hospital que nós sabemos que serve uma população de mais de 1.200.000 pessoas. É preciso, sobretudo, um novo bloco operatório, é preciso renovar infraestruturas e depois é preciso o investimento que tem de ser necessário do ponto de vista de recursos humanos para aquele próprio hospital. Não achamos, aliás, é exatamente pelo contrário, que é com o investimento público e não com a entrega a privado da gestão deste hospital. Mas é sensível aos argumentos de que a parceria público-privada poupa dinheiro ao Estado, no caso deste hospital? Não, eu sou sensível ao argumento, mas eu não acredito nele. Aliás, da experiência que tivemos anteriormente é que muita coisa era recusada. Aliás, eu lembro de visitar o hospital em 2014 e um piso ou dois de um dos blocos de enfermaria estava fechado. É que só servia os alunos da Escola de Medicina e de Enfermagem. Portanto, eram realidades muito diferentes. E nós não precisamos, acho eu, de um garrote financeiro que impeça ainda mais as pessoas de aceder à saúde, que tem de ser pública e universal. A eficiência do hospital fica em causa assim? Sem dúvida. Muito bem. Filipe Aguiar, faço-lhe a mesma pergunta. Qual deve ser a posição do município em relação a este dossiê? Nós estamos a favor daquilo que funciona bem e os números dizem isso. A parceria público-privada foi um sucesso. Isso foi um sucesso, obviamente, que tem que voltar. Ou seja, houve aqui uma viragem para trás na altura da ministra do PS por uma questão ideológica, ponto final, não é? Ou seja, o que temos falado com as pessoas, de uma forma generalizada, é que quando a parceria público-privada estava em funcionamento, não havia tantas reclamações como existem agora. Isso realmente funcionou num passado recente com a parceria público-privada. Nós apoiámos, obviamente, tudo aquilo que é bem feito e que funciona. Os relatórios dão conta, de facto, de que esta parceria público-privada gera poupança para o Estado, mas faltam indicadores de comparação com os restantes modelos de gestão e que os ganhos de eficiência não são provados. Houve vários estudos e os estudos eram positivos, portanto nós temos também baseando-nos um pouco nos números e nos estudos que são feitos. Se eventualmente os números foram positivos e se, acima de tudo, a população em geral estava satisfeita com o serviço prestado pela parceria público-privada, eu acho que o caminho tem que ser mesmo esse. E, acima de tudo, haverem avaliações contínuas, que isso é de extrema importância, não é? Muito bem. João Rodrigues, já sei que vai certamente começar por outro tema. Aquilo que lhe peço é que se lembre de que a pergunta é sobre o hospital e a alteração de momentos de gestão. Eu agradeço que reconheça que eu tenho necessariamente de começar por outro tema. Até porque tenho grande vantagem de tempo em relação aos outros candidatos. Vou voltar a dizer, são 5 nas 5 intervenções, e é normal que assim seja, porque de facto eu venho do exercício do poder, é natural que se dirijam mais a mim. Mas há aqui algo, eu não vou conseguir falar de tudo, lá está, mas há aqui uma mensagem que eu tenho que passar e deixar clara. É que nós claramente temos candidatos que, se os puséssemos num outro qualquer concelho do país, eles poderiam estar a dizer aquilo que estão aqui a dizer. Há um desconhecimento total acerca daquilo que é a cidade hoje. Não digo total, obviamente. Não diga isso, João. Há um desconhecimento de pessoas que, não todos, mas claramente estão há muitos anos fora de Braga. Tempo, já tem vantagem. Estão há muitos anos fora de Braga e, portanto, quando nós dizemos que o INE nos dá um número e o argumento da outra pessoa é isso é mentira, de facto não há mais nada a dizer. Sobre o hospital, eu como utente do hospital, como utente do Serviço Nacional de Saúde, olha, há pouco António Braga falava de ter filhos, os meus filhos nasceram no Serviço Nacional de Saúde, eu vou ao hospital com muita regularidade, até com mais, se calhar, do que aquilo que eu gostava, porque ninguém gosta de ir muitas vezes ao hospital, e a minha resposta é uma. É aquilo que for melhor para a população, é aquilo que deve ser implementado. Quando tínhamos a parceria público-privada, havia relatórios, em determinada parte, que nos davam resultados parciais, eu percebi aquilo que dizia há pouco,
mas que também me parece que foi absolutamente desaproveitada pelo governo socialista da altura. Eu lembro-me aquela cedência completamente, parecia uma sardinha. Ou seja, é uma boa notícia, eu vou ter mesmo de abreviar, perdão. Tem que me deixar explicar. Mas é uma boa notícia, Sim. então. Não, deixe-me acabar o raciocínio. Mas nós, neste momento, a informação que temos, a que tínhamos financeira sobre a parceria público-privada era uma informação positiva. Neste momento passaram 6, 7 anos e nós precisamos de mais informação para saber aquilo que precisamos. Aquilo que me interessa e aquela opção que eu defenderei, que defenderei junto do Governo do PSD, é a que for melhor para os bracarenses. Eu não estou nem à esquerda nem à direita, eu não tenho preconceito sobre esta matéria. Eu quero o melhor a decisão do hospital Ministério para os bracarenses. Muito bem. António Braga, tem alguma posição definida sobre este tema da saúde em Braga? Sim, naturalmente. Eu queria sublinhar que quem fez a primeira parceria público-privada e que, aliás, foi na construção do próprio hospital aquilo a que se diz chave na mão, foi feita num governo do Partido Socialista. Sócrates. Foi um governo do Partido Socialista. Sim, foi em 2009. Sim. E, portanto, é mais uma referência que foi o PS que colocou aqui âncoras importantes em Braga. E o que é verdade é que, no final, a avaliação desse trabalho nos parecia muito positiva. Contudo, a opção do Governo, também do Partido Socialista, foi internalizar de novo o serviço ao Estado. A meu ver, o que é preciso fazer é a comparação dos resultados, avaliar o que está a acontecer por comparação com o que era a parceria público-privada, porque eu sublinho, a parceria público-privada em Braga, nessa altura, era aquela que melhor resultados produziu ao país, de todos os hospitais nacionais. Significa que mais consultas, melhor atendimento e depois mais resultados e menos investimento do próprio Estado. Ou seja, não é contra esta parceria? Não, eu gostaria também de saber a avaliação que está a ser feita ou que será feita para antes de tomar essa decisão. Não acredito. Já foram produzidos vários relatórios e não há uma resposta concreta, ou seja, há indicadores em que, nomeadamente nos financeiros, este modelo de gestão gera poupança para o Estado, está por provar que este modelo de gestão seja o melhor em termos de ganhos de eficiência. Julgo que todos os relatórios que foram produzidos e analisados não deram uma resposta. Eu creio que dão respostas. E é preciso avaliar e convalidar esse tipo de respostas. Mas será sempre uma opção política, é isso que quer dizer? É uma opção política que está na base, mas antes de me pronunciar sobre qual a melhor opção política, preciso de conhecer os relatórios. Porque sabemos o que aconteceu com a parceria público-privada. Eu, na altura, aliás, fui contra a internalização do serviço, justamente à luz dos resultados que havia na época. Hoje, antes de tomarmos uma decisão de reversão, Gostava de ter mais dados, muito bem. Precisamos de ser mais dados em cima da mesa, para não sermos precipitados e até um pouco populistas a dizer que ou é público ou é privado. Não, o que importa é que a população seja bem servida, o melhor servida possível. Está como o João Rodrigues, digamos assim, neste dossiê. António Lima, o Bloco olha para esta questão desta forma, é uma opção política meramente? Não olhamos, nós entendemos que o direito à saúde é um direito constitucional e deve estar garantido pelo Estado. Não temos nada contra a iniciativa privada. E é garantido, quer seja... Sim, como é ver, também é garantido. António Braga, por favor. Não temos nada contra a iniciativa privada. E a iniciativa privada tem o seu campo, sempre teve. Sempre houve medicina privada, desde que eu me lembro, desde que eu existo. Sempre houve. Mas não num hospital de referência, é isso que quer dizer? Ora bem, o problema é que, de facto, este sistema de parcerias público-privadas tem degradado o Sistema Nacional de Saúde. E correspondem, de facto, Não, está muito bom. O Sistema Já Nacional vai de falar, Rui Saúde, Rocha, sem parcerias público-privadas, está uma maravilha, veja bem. O liberalismo não é nada de novo. Está mais que esgotado. É como o socialismo. E falhou em todo lado. António Lima. Falhou em todo lado. Não vamos discutir ideologias, vamos mas olhar para esta questão. Parte eu tinha que... Claro que sim, eu peço-lhe resistam à resposta, porque senão o debate fica ingovernável. É difícil, às vezes. O Estado tem que gerir bem. Tem que fazer uma gestão proporcional e equilibrada. Fiscalizar, não é? Acima Agora, de tudo. pergunto eu, aqui, por exemplo, aos liberais, porque é que os gestores, sendo os mesmos... Se vai perguntar, eu vou ter de passar a palavra. Explica. Mas pode passar, Tenho todo o gosto. sendo os mesmos no público e no privado, Eu explico-lhe. está a perceber? Não gerem da mesma forma. Não obtêm os efeitos ao bom funcionamento dessas estruturas. Vou guardar essa pergunta Agora para, assim, para o Rui Rocha. Eu peço-lhe que conclua dizendo o que é que Agora acha assim, desta o opção. Hospital de Braga, com os meios que tem, funciona bem, sempre funcionou bem,
Há ainda resquícios da parceria público-privada no Hospital de Braga, nomeadamente nos parques de estacionamento, que os próprios trabalhadores têm revoltado com isso, porque isso levava-nos lá atrás. Porque esta cidade que o Rui Rocha falou, não sei... Mas neste momento o hospital não não é para funciona nós, bem. com certeza, mas será para os vindouros. Eu também sou daqueles que acho que a gente deve pensar em grande, ou seja, não tem que fazer tudo como um Portugal dos pequeninos. Mas é assim, o hospital já está asfixiado, é preciso pensar nisso. E foi construído sem acesso para quem tem que lá ir. Ou seja, mesmo pedonal, para se ir a pé ao hospital, é um pandemónio. Como é que se vai a pé ao hospital por uma via rápida? Não dá para ir. E, portanto, foi mal pensada, essa parceria público-privada foi mal pensada e o Sistema Nacional de Saúde é sempre a retaguarda segura para todos os portugueses e tem que ser preservado. Claro que é possível para os privados. É possível para os privados e não é a eficiência de gestão que está em causa. Esperar 18 horas por uma consulta o que está em causa, o que está em causa é transformar a saúde das pessoas num negócio altamente rentável e por isso é que a iniciativa privada nos últimos anos tem investido milhares de milhões de euros na saúde. Muito bem, Rui Rocha, 18 horas por uma consulta não é um bom serviço, não é? Calculo que queira responder à questão do António Lima e peço já agora também a sua opinião. Naturalmente. Ora bem, a mim, devo dizer, não me surpreende a posição do António Lima. É uma posição ideológica, é uma posição de visões de sociedade que conduziram a maus resultados onde foram aplicados. Surpreende-me, devo dizer, a posição do João Rodrigues e a posição do António Braga, que, tendo os seus partidos responsabilidades na gestão da cidade nos últimos anos, nas últimas décadas, são incapazes de tomar uma posição sobre esta matéria. Escudam-se. Devo ser justo, o António Braga foi um bocadinho mais defensor da parceria público-privada que o João Rodrigues, que se escudou aqui num desconhecimento dos dados. Eu acabei de lhe dizer que sou frequentador do hospital. Não sei se será. Estamos a falar, não sei se estão a perceber, estamos todos a falar e ninguém nos percebe. Vamos lá ver. É quando eu falo, todos falam. E aí ele defende... A IEL, relativamente à parceria público-privada, tem uma posição clara que vem, aliás, na sequência do que foi dito. É que a parceria público-privada tem uma flexibilidade de gestão e uns instrumentos de gestão que são completamente diferentes da parceria da gestão pública. E, portanto, só por esse motivo é que os resultados são diferentes. E os resultados são diferentes e o Tribunal de Contas disse-o. Portanto, sim, nós defendemos que deve ser uma parceria público-privada, mas defendemos mais coisas para o Hospital de Braga. Nós temos assistido nos últimos anos a um encerramento frequente de urgências de obstetrícia e ginecologia. Este é um hospital de referência, é o único na região. E, portanto, este hospital é aquele que nunca pode fechar. E o que é que nós defendemos? A concentração de valências da região no Hospital de Braga. É melhor para todos. É obviamente melhor para os bracarenses, assegurando que com essa concentração de recursos o hospital nunca fecha, mas este hospital serve todas as regiões. E, portanto, este modelo de que vai fechando esta urgência, depois outra ali, é absolutamente ingerível e é mau. É no Hospital de Braga que as urgências fundamentais devem existir e devem ser concentradas. Por último, como o Estado Central, e é disso que estamos a falar, o SNS, ainda assim falha, um dado importante, mais de 65% das consultas feitas na ULS de Braga no último semestre de 2024 foram feitas fora do prazo máximo garantido por lei. Nós propomos um seguro de saúde para os bracarenses com mais de 65 anos, suportado pelo município. Outros querem gratuitidade para os transportes, que não vai resolver nenhum problema e vai dificultar a vida dos transportes em Braga. Qual é o custo disso para o município, Rui Rocha? No limite, €1 milhão. Pois nós queremos investir e dar um seguro de saúde aos bracarenses com mais 65 anos. Quantos é que vai dar? Eu digo, em Braga há 25 a 30 mil pessoas com mais de 65 anos. E nós vamos atribuir com um custo de €1 milhão por ano, um seguro de saúde aos bracarenses que têm necessidade de assegurar de acesso à saúde e que o Estado, o SNS, àqueles que têm necessidade. €1 milhão são 30 mil pessoas. Aqueles que têm necessidade. Não.
Muito bem. Vamos fazer uma última ronda e há aqui duas questões que eu ainda queria ver abordadas. Queria abordar a questão das opções municipais, nomeadamente a questão do dossiê do estádio municipal, que é algo também muito importante, uma estrutura importantíssima em Braga e que tem sido, até pelo contrato de utilização, muito lesiva do município. Isso já o disse Ricardo Rio por inúmeras vezes e sem qualquer tipo de problema. E também a discussão da criação da área metropolitana do Minho. Eu peço-vos mesmo que sejam telegráficos e que evitem os à partes, porque vão-nos levar a um resvalar de tempo. João Rodrigues, eu volto a dizer que tem vantagem no tempo. Isso quer dizer que tem tempo a mais. Exatamente, tem tempo a mais. Tem tempo a mais. Aquilo que eu lhe peço é telegraficamente qual é a posição que vai assumir se for eleito para o estádio municipal, que não foi, o Ricardo Rio não conseguiu vender, este último executivo não o conseguiu vender. A ideia é vender, pergunto-lhe, e a sua posição em relação à criação da área metropolitana do Minho, o que é que Braga pode ganhar com isso? Relativamente ao estádio, em primeiro lugar, de facto o estádio foi um negócio, esteve previsto inicialmente custar 30 milhões, depois passou para os 60 milhões quando se alterou o projeto e acabou nos 200 e tal milhões de euros. Aliás, o estádio ainda está a ser pago. E um dos problemas é que o estádio é uma obra em permanência. Infelizmente vai continuar a ser pago todos os meses. Qual é a solução para o estádio? A solução para o estádio é vender o estádio ao Sporting Clube de Braga pelo exato preço necessário para a reabilitação do estádio 1º de Maio. Muito bem. Pegar no dinheiro da alienação do novo estádio para reabilitar o 1º de Maio, que será há o contactos centro... com o Braga? Há ideias de que o Sporting de Braga vai acolher essa ideia? E eu já falei com o Sporting Clube de Braga acerca do assunto. Ainda não chegamos a uma pré-acordo? conclusão, ainda sou candidato, ainda não venci as eleições, espero vencê-las, mas obviamente que já tenho contactos acerca desse assunto. A área metropolitana do Minho, Braga pode ganhar uma centralidade diferente? Sou a favor, desde que se cumpram duas condições. A primeira, que a centralidade dessa área metropolitana seja em Braga, porque é nela de facto que existe, essa materialidade existe hoje. Aliás... Está a avisar Guimarães, é isso? Não estou a avisar Guimarães, estou a dizer uma coisa que é óbvia. Nós, neste momento, somos o motor desta região, mas por larga margem. Nós, há 10 anos atrás, ou há 12 anos atrás, eu percebia que nos comparássemos a Guimarães, tínhamos mais ou menos a mesma população, tínhamos mais ou menos a mesma capacidade exportadora. Olhem hoje, eu vou voltar a dizer, é olhar para os números. Não é uma questão de percepção, não é uma questão de eu, João Rodrigues, querer manter o status quo ou da coligação. Famalicão, por exemplo, é o terceiro exportador do país. Há uma dúvida se é Braga ou Famalicão, dependendo se as exportações da Aptiv estão cá ou não. Mas a verdade é uma, é que Famalicão há 10 anos já era o terceiro maior exportador do país. Braga há 10 anos era o 17º. Muito bem. Essa é que é a grande diferença. Braga é o centro dessa região, dessa grande área metropolitana e que traga vantagens para as pessoas, nomeadamente na área da mobilidade, que é aí que temos que investir. E aí é muito importante, deixe-me só tocar mais um aspecto. Para terminar, por favor. Eu já ouvi vários candidatos a dizerem coisas do género que a estação de alta velocidade devia ficar no centro da cidade. Uma estação de alta velocidade tem perto de 2,5 km de extensão e significaria que teríamos uma estação de alta velocidade de Nogueira a São Vicente a passar pelo meio da Avenida Central. Eu lembro-me também do Presidente da Câmara de Guimarães querer a estação em Escudeiros. E querer a estação mais este como quer. A navegar para coisas que certamente não interessam ao debate. António Braga. Interessam porque tem a ver com a área metropolitana. Muito bem, muito obrigado. António Braga, já sabemos que é a favor da área metropolitana, da criação da área metropolitana de Braga. Aquilo que lhe pergunto relativamente ao estádio municipal é que se reconhece que no governo de Mesquita Machado, no executivo de Mesquita Machado, foi feito um negócio ruinoso para a Câmara. Não foi feito um negócio ruinoso. É um estádio que hoje é uma peça... Eu não tenho forma de vos desligar os microfones, portanto, pedia que falássemos no fim, quando estiver eu a falar, agradeço que façam mesmo. E tenho tentado fazer. O estádio é uma peça que hoje, aliás, é visitada e serve até como modelo e protótipo para escolas de arquitetura e de engenharia. Por esse lado, tem um valor extraordinário que não é mensurável em termos financeiros e, por outro lado, foi uma construção que, na altura, fazia todo sentido à luz da necessidade de corresponder ao projeto nacional de enquadrar e receber o euro. Hoje é um negócio em termos líquidos mau para a Câmara. A questão da relação do estádio com a sua utilização e com a sua manutenção é outra coisa. E isso eu acho que é preciso ponderar, não tomar uma decisão precipitada e muito menos uma decisão eleitoralista, como alguns têm falado. Mas mantê-lo na esfera municipal está nas cogitações do Partido Socialista? As possibilidades estão todas em aberto, na nossa possibilidade. Vamos dialogar com a sociedade e com o Sporting Clube de Braga, que é um ícone de Braga e que merece todo, não só o respeito, como todo acarinhamento e acompanhamento por parte do município, e é isso que faremos. Diálogo para perceber e respeitar os interesses do Sporting Clube de Braga,
do município e dos bracarenses. Muito bem, eu recordo para efeitos de contexto, e devia tê-lo feito antes de colocar esta questão, que o contrato de utilização entre o Sporting Clube de Braga e o município refere que o Sporting de Braga paga uma renda de 500 euros apenas para o usufruto e as receitas decorrentes da utilização do estádio ao município. Portanto, é o único custo do Braga com a utilização do estádio são 500 euros mensais de renda. André Castanho, este é um negócio ruinoso para o município. O município. Muito bem, obrigado. Vai-me perdoar, eu acho que a questão do estádio municipal é uma questão secundária relativamente a outros assuntos que nós não falamos aqui. Nós não falamos, por exemplo, da ETAR que não foi concretizada em Celeiros. Não falamos da ETAR que existe e que não tem capacidade para acolher todo este crescimento que foi aqui falado e que neste momento despeja dejetos numa ribeira. Não falamos da necessidade de ter que reabilitar todas estas ribeiras. Não falamos dos impactos ambientais que o crescimento tem trazido e que é natural. Nós não somos contra o crescimento, não é isso, mas por exemplo, o aumento das temperaturas no centro de Braga. Não foram faladas aqui da necessidade que há de renovar espaços verdes, de concretizar as 7 fontes que não foi concretizado. Não se falou da necessidade de ter uma intervenção junto de urbanizações na qualificação daquilo que são espaços de uso coletivo e público de proximidade. E também não falamos de outra questão que para a CDU é fundamental, que é a valorização dos trabalhadores municipais. Nós defendemos já há muito tempo que, por exemplo, o estaleiro municipal deixe de ser um estaleiro alugado e seja construído um novo estaleiro com muito melhores condições, nomeadamente também no reforço de recursos humanos e no reforço de instrumentos. Portanto, há aqui muitas questões que me parece que se passaram um bocado ao lado do debate, que eu não digo que não sejam pertinentes e que, nomeadamente, deveriam ser acauteladas e que interessam subsidiariamente. As questões que colocou são extremamente relevantes. Eu calculo que percebam que na gestão de tempo é difícil ir a todos os temas e já agora permito, sem dúvida, que o André Castanho as coloque em cima da mesa, até porque tem desvantagem em termos de tempo. Portanto, foi nessa condição já agora. Não pedi para recentrar imediatamente por causa disso. Algo que nós ouvimos bastante, e eu, como também sou eleito em Assembleia de Freguesia, foram queixas constantes sobre o trabalho da AGER. Nós sabemos que a AGER tem entregado lucros aos seus privados ao longo dos anos. No entanto, isso é paralelo a uma responsabilização no seu serviço, ou seja, no serviço que é cada vez mais prestado. Nós percebemos que a cidade tenha crescido, nomeadamente em certos polos da cidade, mas a melhoria desse serviço não tem sido entregue. Uma das lutas antigas da CDU é a remunicipalização da AGER. Nós achamos que esse também é algo, aliás, que coaduna com a mobilidade, coaduna com a qualidade do espaço da cidade, com a qualidade ambiental e com a qualidade habitacional. A AGER tem que ser remunicipalizada. E esse é um tema fulcral para a nossa intervenção. E seria também uma das primeiras medidas a qual a CDU trabalharia, caso o meu camarada João Batista fosse Presidente da Câmara e eu fosse o vereador do urbanismo, que é isso que provavelmente vai acontecer. Portanto... Já agora sobre o estádio, para rematar. André Castanho, estamos a falar de uma estrutura que custou mais de 200 milhões de euros à Câmara e da qual a Câmara tira 500 euros. Nós não abdicamos de ter o estádio municipal, aliás, na alçada da Câmara. É, como disse aqui o António Braga, uma obra de enorme valor patrimonial, um enorme valor, aliás, internacional do ponto de vista da sua arquitetura, de quem o realizou. Aliás, foi uma obra que impulsionou o Prémio Pritzker, e eu estou à vontade para falar disso porque sou arquiteto, e acho que alienar por um preço por um preço que é irrisório, que é aquela que seria, está aqui a falar a proposta de João Rodrigues para a reabilitação do Estádio 1º de Maio, acho que não se coaduna. Acho que as coisas têm de ser faladas, nomeadamente com a entidade que o gere neste momento, ou seja, que o ocupa neste momento, e sabemos, rever o contrato de utilização, portanto. E sabemos perfeitamente que o Estádio 1º de Maio tem que ser reabilitado. 1º de Maio, estamos a falar Temos que continuar a gastar milhões em estádio municipal. Mas a única força política que defendeu a reabilitação do Estádio 1º de Maio, ao invés da construção do novo, foi precisamente a CDU. Portanto, nós temos este estádio, temos que geri-lo e temos que o patrimonializar, porque é um estádio que é um bem público que excede os limites da cidade de Braga. E temos que entregar um verdadeiro estádio municipal à cidade de Braga, e esse será, nomeadamente, o estádio 1º de Maio. E quem fala do estádio 1º de Maio também fala das piscinas municipais. Portanto... Muito bem. Vamos ouvir o Filipe Aguiar, que também tem uma ligeira desvantagem nos tempos em relação à média dos restantes candidatos. Sobre esta questão do estádio, Filipe, a ideia será vender? Será rever o contrato de utilização? Primeiro dizer que esta situação, eu noto que é uma falta de coragem política para a solução, para resolver esta questão do Estado da Pedreira.
Eu, sendo braguista de alma e coração desde sempre, tive o interesse, e talvez tenha sido o único candidato a marcar uma reunião com o Presidente António Salvador para perceber... João, eu fui público, o João Esteve foi em privado. Okay, mas já o tornou público. Ok, tornou Acabei público. de dizer que estive. Exato. Mas não foi tornado público. Pronto, a questão que se passa é o seguinte. Primeiro dizer que isto foi uma obra, eu diria, quase criminosa, não é? Um projeto que está avaliado inicialmente em 60 milhões, passa para 200 e ao fim de 20 anos continuamos a pagar. Portanto, é algo que o António Braga tem que... Paga as empresas não pode privadas de elogiar, Braga. com todos os prémios que possa receber, da Só se pode arquitetura... elogiar e está pago. António Braga, não foi está pago, pago, foi não está recentemente, portanto, mas estamos há 20 anos a pagar, como sabe. O que continuam a pagar são outras Vamos coisas. continuar, não é? vamos continuar. A questão Filipe neste momento Não é a é que, construção segundo eu que estão a pagar. sei, o Sporting Braga fez uma contrapartida ao município, que eu acho que é razoável, tendo em conta que neste momento o estádio está obsoleto para as novas dinâmicas do futebol. Se o Sporting Braga ficar com o estádio pelo valor pela contrapartida que fez ao município de Braga, tem que estar ali na ordem dos 30 milhões. Vamos a isso. Qual é que é o A contrapartida foi? A contrapartida que foi na ordem dos 12 milhões, segundo Acha que os 12 milhões são preço justo? Não é questão de preço justo, Não, João. acha ou não acha? João, não é questão de preço justo. Mas a questão, acha que... Acha? Não, a questão é esta. Digam às pessoas o que é que acham. O único interessado é o Sporting Clube Braga. Se o Sporting Braga amanhã, eventualmente, Mas eu concordo- achar eu que concordo vai gastar consigo. 50 milhões Eu concordo. ou 60 num novo estádio, Só quero saber criamos por ali um quanto. elefante branco, acabou. Nós não Aquilo podemos não dá para dizer mais só- nada. Nós não Exato. podemos dizer só que o Está Braga... Sim, Neste sim. Nós momento. percebemos que o comprador preferencial da Câmara é o Braga e o Braga, obviamente... Pela obra já feita ali na cidade esportiva, que é uma obra de É o referência que faz sentido para o internacional. município. Neste Mas momento, isso baixa a capacidade negocial da Câmara até aos 12 milhões de euros? É essa a minha Repara, questão. a questão neste momento é que a perca tem que ser assumida. Não é? Uma obra que custou 200 Estão a vender ao Braga 200 sem milhões. qualquer... Não é de qualquer maneira, é o único que verdade. pode fazer alguma coisa por aquilo. É preciso dizer que o Braga não paga só os 500 euros. O Braga recentemente investiu 700 mil euros em iluminação Não acha no mais estádio. razoável a minha à proposta? Câmara. Não, João, Não acha não é mais porque razoável a minha corremos o proposta? risco do Braga eventualmente deixar de ter interesse e criamos ali algo que não dá para nada. E neste momento o negociar, estádio tá bom, está assim. obsoleto. Neste momento o Braga só faz os jogos oficiais ali. Mas para um Absolutamente mais usufruto nada. mas para uma mais-valia de 12 milhões de euros, para ter que gerir a partir daí os gastos decorrentes Mas depois há da aqui- utilização repara, do estádio, há aqui outra questão. é um bom negócio para a Câmara Há aqui ficar outra com questão, ele? é a manutenção. É a manutenção da estrutura do estádio, que neste momento não está a ser devidamente feita. E temos que perceber quais são os riscos neste momento inerentes a essa falta de manutenção. Isso é mentira. Não é mentira, é mentira. verdade, não está a ser Por favor, feita essa André, por favor. manutenção. É mentira. Não está a ser Está feita essa manutenção. Há riscos está a que ser podem feito. estar neste momento que não sabemos quais são os riscos. Portanto, Vai eu acho que é cair. preferível entregar ao Sporting Braga pela contrapartida que fez e fica o assunto resolvido. Agora é preciso ter coragem fica. política. Certamente haverá quadrantes que vão estar em desacordo, mas temos que o assumir de uma forma muito direta que não faz mais sentido nenhum estar, digamos, a alimentar algo que mensalmente tem um custo avultado para o município e então é pôr um ponto final neste mau negócio, digamos assim, ou nesta má estrutura que foi criada com este valor absurdo. Muito Portanto, bem, Rui a Rocha, nossa ideia peço-lhe- é entregar ao Sporting Clube de Braga por o valor que foi da contrapartida Engraçado, e acho que é Braga. pôr um ponto final num assunto que correu muito mal, na nossa Rui opinião. Rocha tem vantagem agora em relação aos seus candidatos, aos seus concorrentes, digamos. Peço-lhe que seja breve nesta Bom, ideia. Relativamente a isto, eu devo dizer que lamento e me surpreende muito que haja uma discussão de valores na praça pública, porque neste momento, por exemplo, o candidato Chega já entregou por um valor o estádio. questão Parece-me é que é uma valores. má gestão e devo também aí criticar o próprio... assumir com coragem, é diferente. É isso, é. É o assumir com coragem. É entregar, proposta é entregar. irrisória. E devo criticar na mesma linha a posição de Ricardo Rio relativamente a este ponto concreto, que também já fixou um preço de cerca de 20 milhões. Eu entendo... Sim, Ricardo Rios chegou a falar em 15 e 20 milhões. Eu entre 15 e entendo 20 que o milhões. estádio deve estar com o Sporting de Braga, que o Sporting de Braga deve ser respeitado pela sua enorme importância, mas que devem ser também defendidos os interesses do município e, portanto, eu creio que essa negociação deve ser feita de forma respeitosa para as duas partes e não com a tirar verbas para a praça pública. Isso não percebo do ponto de vista de negociação, não vejo fazer isso em lado nenhum. Depois, portanto, essa é a posição. Essa é a posição da iniciativa. Os dois abriram essa porta, eu não percebo. Mas por isso não Estou a falar do Ricardo Rio. Estou a falar do Ricardo os 25 Rio. milhões não é adiantará um valor por isso. o Não João adianta. também abriu a Essa porta negociação completamente, deve já ser o disse. feita a portas fechadas, defendendo da parte do município os interesses globais dos bracarenses e do parte do Mas Sporting nunca Braga. desta unidade de grandeza, pergunto-lhe. O que eu critico, não vou falar de valores, o que eu critico é essa exposição pública de Ricardo Rio e do Chega de valores. Não me parece que seja assim que se faz uma negociação que defende os interesses dos bracarenses. Mas
interessa-me também falar da questão da área metropolitana. Nós apresentamos aos bracarenses com esta ambição de tornar Braga a capital do Norte. Não estamos a discutir com Guimarães, estamos a discutir com o Porto. Temos as pessoas, temos o território, temos a ambição, temos a história, temos a capacidade empreendedora dos bracarenses. Para isso, a área metropolitana é absolutamente fundamental. E eu tenho que lamentar que quer o PS, quer o PSD, que estiveram no poder, quer no poder local, na autarquia, quer no poder central, que nem a nível de poder central, nem a nível de poder local, tenham defendido isto durante as décadas em que estiveram no poder. Temos mesmo de terminar. Eu peço só uma pergunta de sim ou não, quase. Isto não é uma criação de uma nova região administrativa, não. Sendo que a IEL é tendencialmente contra isso? Não, é criar uma estrutura administrativa. Nós temos um problema administrativo no país, porque há projetos de escala, de financiamento, de coordenação, que hoje não encontram uma entidade que possa gerir. E, portanto, assim como existe a área metropolitana do Porto, assim como existe a de Lisboa, esta região que é absolutamente fulcral no país deve ter a sua área metropolitana, e eu nem percebo que se ponha a possibilidade de não ser liderada por Braga. Obviamente liderada por Braga, obviamente no interesse de toda a região. João Rodrigues, como... Bem-vindo à ideia. Não, bem-vindo à ideia. Como tem sido hábito, o debate terminará com uma declaração individual de cada um, uma declaração final, cerca de 30 segundos. Eu peço-vos que sejam também aqui rigorosos final. Com o tempo. Sim. Eu ainda não falei sobre estes temas. Vamos já. Sim, eu acho que este debate mostrou bem. Ainda agora Rui Rocha dizia que quer fazer de Braga a capital do Norte, como esse tipo de provincianismo. Braga já é capital, felizmente, em muito boas... Isto é a sua declaração final, por muito boas razões, e há aqui algo que nós queremos claramente demonstrar. Nós não nos propomos a ser capital do Norte, a falar só do oeste e do sul da cidade, a apresentar candidaturas a menos de 1/3 das freguesias. Nós estamos em todo lado. Nós queremos continuar um projeto de desenvolvimento desta cidade que eu corporizo, queremos olhar para os problemas da cidade e queremos fazer desta cidade a melhor cidade do país para se viver. Eu não vim para aqui para passar a reforma, eu não vim para aqui porque perdi uma eleição, eu não vim para aqui porque de repente há autárquicas e me candidatei. Eu vim para aqui com um projeto, com uma motivação e, sobretudo, com um destino muito concreto, que é fazer de Braga a melhor cidade do país para se viver. Nós crescemos muito, temos agora de crescer melhor e é isso que me proponho fazer. Muito bem, António Braga, força. Com este discurso mostra que está reformado. Eu queria dizer aos bracarenses que Braga precisa de voz. Precisa ter uma voz no país, precisa de ser capaz de, junto das instituições nacionais, fazer ver que Braga tem o valor que nós todos lhe reconhecemos, que os números também indicam e a população o justifica. E queria dizer também que Braga precisa de credibilidade à frente do município, precisa de ter confiança em quem vai gerir os seus destinos e, sobretudo, experiência, larga experiência de governação. E é isso que eu me proponho fazer em Braga. Muito bem, André Castanho, força. Bem, eu acho que, pelo que nós ouvimos aqui, em matérias que têm a ver com o foro municipal, mas também com o foro central, os candidatos da direita estão mais ou menos todos alinhados e também temos um alinhamento do PS, ou seja, a verdadeira força alternativa é a CDU a estes projetos que temos vindo a ter desde 50 anos do 25 de Abril e desde a luta pelo poder local democrático. A CDU provou em todo o país com inúmeros executivos em câmaras municipais, com centenas de eleitos em assembleias locais e em executivos também, e depois também na próprio Conselho de Braga, agora com a Junta de Merlim e antigamente com a Junta da Sé e depois com dezenas de eleitos em todas essas assembleias. Trabalho, honestidade e incompetência é aquilo que nós temos usado como lema, mas é uma praxis. Nós, de facto, pautamos por uma transparência de governação executiva, por um trabalho de proximidade dos seus eleitos às populações e depois por uma inclinação e por uma luta intrínseca das populações ao direito à cidade. Isso vê-se na habitação, vê-se na saúde, vê-se na luta pelo espaço público qualificado e vê-se na luta pela mobilidade pública. Muito bem, muito obrigado, António Lima. Fica essa referência que tem não só desvantagem em relação ao tempo, mas que também ainda não se referiu ao estádio. Exatamente. Podemos começar por aí, por favor. Relativamente ao estádio, convém ter atenção porque o atual Executivo também queria entregar o 1º de Maio ao Braga. E, portanto, no pacote, podemos correr o risco de perder os dois estádios. Não diga isso. Podemos ao correr municipal. esse risco. Pois há uma coisa que os bracarenses devem ter em atenção. Eu usaria até uma palavra que é assim, é pornográfico. Um clube que vende um jogador por 80 milhões de euros, que compra jogadores por 30 milhões de euros, paga 500 euros de renda pelo estádio municipal,
quando um habitante da cidade de Braga, para pagar um T1 ou um T0, paga 1.000 ou mais de 1.000 euros. Mas tem que gastar 40 Ou milhões, seja, António Lima. É não é? pura, é uma sociedade de pernas para o ar. Vamos Depois é avançar assim, para a declaração final, por favor, António Lima. Só um minuto aqui, porque também quero falar... Um minuto é muito, é imenso. É preciso ver quanto é que o município de Braga entregou ao Sporting de Braga e à SAD, entregando-lhe todo o Parque Norte. E 8 milhões de euros, ou mais de 8 milhões de euros, que já estavam nas piscinas municipais que serviram para fazer um hotel e outras Ou uma coisas. obra de referência internacional. Ou seja, isso é tudo... mas isso é isso tudo são treta. valências positivas. Ou Vamos à por sua um lado, declaração atacam final, o António público Lima. e defendem o privado, e depois Avancemos. mamam no público, naquilo que nós todos estamos pagamos, por põe o resultados privado. positivos. Deixem-me fazer um ponto de a ordem. beneficiar Vamos disso. fechar, estamos na fase terminal do debate. Eu Relativamente peço-lhe à a área- sua declaração final. Relativamente à área metropolitana, o Bloco não é contra a área metropolitana, agora não partimos para a área metropolitana com esta arrogância de que Braga é isto e Braga é aquilo. Ou seja, a área metropolitana envolve vários municípios que todos respeitamos e, portanto, essa discussão deve ser feita, ponto final, e não é aqui a altura para fazer essa discussão. Para encerrar, é evidente que o Bloco, e concretamente eu proponho-me resolver os problemas dos bracarenses, os problemas imediatos, é evidente que com uma perspectiva de futuro, mas resolvê-los de imediato. E é evidente que a habitação e a mobilidade serão os dois aspectos que, se formos eleitos, assumiremos de imediato. Perfeito, muito bem. Filipe Aguiar, a declaração final do Chega. Bom, a candidatura do Partido Chega é uma candidatura transversal à sociedade bracarense. É a única candidatura que não andou aqui a negociar lugares. Portanto, é uma candidatura constituída por pessoas comuns, bracarenses, e, acima de tudo, vem com o intuito de mudar Braga e transformar a vida dos bracarenses. Braga, neste momento, não está bem, ao contrário do que o João Rodrigues diz, Braga não está bem. Há um sentimento dos bracarenses que Braga parou no tempo, em muitos aspectos, e nós vimos para mudar e transformar Braga e a vida dos bracarenses. Muito bem, Rui Rocha, a sua declaração final. Muito bem, muito obrigado. Nós apresentamos com uma clara visão de futuro. Não nos apresentamos para gerir Braga como se fosse um condomínio, um prédio está construído e depois mudam-se lâmpadas, mas não, nós estamos a falar de uma cidade que é um organismo vivo, que nós queremos com capacidade de trazer novas coisas para Braga. Agora, o que vimos é que há 3 candidaturas que têm a possibilidade de vencer esta eleição. A candidatura do PS, a candidatura do PSD e a candidatura da Iniciativa Liberal. 2 delas, a do PS e a do PSD, são absolutamente viradas para o passado. António Braga, com cumplicidade política, como Mesquita Machado e José Sócrates, e o João Rodrigues parte de um executivo que manifestamente deixou-se ficar para trás relativamente ao crescimento da cidade. Nós queremos, insisto, fazer de Braga a capital do Norte, e isso implica que sejamos líderes em muitas áreas, na saúde, na educação, na mobilidade, no urbanismo, e portanto é essa transformação de Braga, essa capacidade de olhar para o futuro e de sermos os melhores do país em muitas áreas, para sermos a capital do Norte, que nós nos apresentamos aos bracarenses com esse entusiasmo, com essa nova energia. Muito bem, muito obrigado a todos pela presença. Foi um gosto falar da capital do distrito de Braga. Já se sabe, o país vai a eleições no dia 12 de outubro. Esperamos, claro, que tenha sido esclarecedor este debate para uma decisão informada para o futuro dos próximos 4 anos em Portugal.